Ao longo dos últimos 13 anos, através das nossas práticas pessoais e profissionais, nós sintetizamos os ensinamentos da psicologia positiva do Marty Seligman, da psicologia transpessoal de Jung e Maslow, do pensamento integral do filósofo Ken Wilber, da psicologia do desenvolvimento de adultos de Robert Kegan, Susanne Kugreuter e Richard Barrett, em um modelo simples e prático, que estrutura o seu desenvolvimento e o seu despertar pessoal em 4 etapas. A primeira delas é a liberação dos seus medos, ou seja, das crenças que te limitam. A segunda é a reconexão com a sua essência, com seus talentos, o seu propósito, a sua potencialidade que está e sempre esteve presente em você, a sua força, o seu amor próprio e a sua autoconfiança. A terceira é a expressão da sua essência, ou seja, a materialização dessa essência de forma prática, realista e produtiva. E a quarta e última etapa, chamada de inspiração, que é o resultado do seu processo de liberdade pessoal, pois é quando você está tão pleno, tão feliz, tão entusiasmado e iluminado que naturalmente você consegue influenciar os outros positivamente. Você se torna um exemplo e é nesse momento que você dá o gatilho para a sua espiral de realização começar a rodar, quebrando o ciclo da espiral de sofrimento. E uma vez que a sua espiral de realização entra em movimento, só depende de você continuar a sua jornada de evolução e crescimento. Para você entender na prática os 4 estágios da autorrealização, no final dessa aula você vai ver uma história de um caso real. Você vai conhecer a história da Thaís. Eu quero que você assista ao estudo de caso de forma ativa. E o que significa isso? Eu quero que você identifique, ao longo da fala dela, as 4 etapas do modelo de autorrealização. A liberação dos medos, a reconexão com a essência, a expressão dessa essência e a inspiração em relação aos outros. E eu quero que você sinta se ela está ou não está em uma espiral de realização. Nessa aula você vai entender por que é tão difícil mudar e o que você precisa fazer para driblar essa dificuldade. Sabe quando você sente uma dor, um incômodo, sabe que tem que agir, mas você não consegue sair do lugar? E se você consegue, você acaba às vezes regredindo? Pode ser uma vontade de perder peso, uma insatisfação com a sua carreira, emprego, um relacionamento afetivo destrutivo, enfim. Todos nós temos esses desafios em que a gente sabe que a situação atual não é boa, mas a gente não consegue sair do lugar. E isso já aconteceu comigo também. A minha adolescência foi um período bem difícil na minha vida. Na época, meus pais se separaram e logo depois desse acontecimento, meu pai perdeu o emprego e a minha mãe, que é professora, teve que sustentar a casa toda. E eu vivi a minha adolescência inteira com medo da falta de dinheiro. Esse era o assunto que estava presente o tempo inteiro e assombrou minha família durante vários anos. E logo que eu tive idade suficiente, eu fui trabalhar para ajudar em casa. Isso aconteceu mais ou menos lá na época de prestar o vestibular. E eu me lembro que mesmo a gente ainda vivendo uma situação difícil, minha mãe sempre dizia que ela não abriria mão de jeito nenhum de entrar numa faculdade. Ela falava que educação era a única herança que ela podia me deixar. E a minha decisão foi muito consciente na época. Eu lembro de ter me perguntado: qual curso vai me possibilitar ganhar mais dinheiro mais rápido? Foi exatamente essa pergunta que direcionou a minha escolha de carreira. Aí eu fui fazer administração de empresas. Eu ganhei uma bolsa. E nos primeiros anos da faculdade, a necessidade de ganhar dinheiro foi a única coisa que orientou as minhas escolhas profissionais. Então, qualquer trabalho ou bico era uma oportunidade de eu me manter. Eu dei aulas particulares, eu apliquei prova na faculdade, eu trabalhei na secretaria da faculdade, eu fui assessora de imprensa, eu fui até personagem de buffet infantil. E numa dessas oportunidades, eu fui trabalhar como atendente de telemarketing na área de cobrança de cartão de crédito de um grande banco. Eu era contratada do banco, o salário não era dos piores e como eu trabalhava meio período, ainda sobrava um tempo para eu fazer outras coisas que me geravam uma grana extra. E foi ali que eu percebi o quanto eu vivia no medo da falta e o quanto eu estava desconectada com a minha essência. E foi lá, naquele trabalho, que eu vivi de verdade essa dor de quem quer mudar de vida e não consegue. Eu sabia que eu precisava agir, mas mesmo assim eu continuei presa num trabalho que estava me destruindo por quase um ano. Até que um dia, quando eu já não aguentava mais, eu pedi demissão. E a decisão de sair daquele emprego foi tomada ali, no metrô, indo para o trabalho, sem pesquisar nada, sem ter nenhum outro tipo de trabalho em vista. Foi uma decisão tomada na dor e no desalinhamento dos meus valores. Simplesmente eu cheguei lá e pedi demissão porque eu não aguentava mais. Talvez você já conheça alguém que tenha vivido algo parecido, ou talvez você mesmo já tenha sentido essa dor de querer mudar e não conseguir. E esse fenômeno de ficar na dor, de ter tanta dificuldade de mudar, que aconteceu comigo e que acontece com tantas pessoas, é explicado pelo psicólogo Robert Kegan, da Universidade de Harvard,
um dos maiores especialistas em desenvolvimento de adultos. Ao longo dos seus mais de 30 anos de pesquisa, ele criou o termo imunidade à mudança, que explica muito bem por que nós temos tanta dificuldade de mudar. E o que é a imunidade à mudança? Para ficar mais fácil de compreender, pense nessa comparação. Todos nós temos um sistema imunológico e sempre que um novo vírus ou uma bactéria entra no nosso organismo, trazendo um risco para a nossa vida, o nosso sistema imunológico ele é acionado e os glóbulos brancos atacam aquele invasor. Só que o nosso sistema imunológico ele não é inteligente, ele não consegue diferenciar se algo que entrou no nosso organismo é bom ou ruim. Ele simplesmente vê o diferente como sendo uma ameaça e aí ele ataca. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem um problema de coração e ela recebe um transplante de coração, o sistema imunológico daquela pessoa não consegue perceber que aquele coração é algo bom e que vai salvar a vida dela. Ele simplesmente vê aquilo como um invasor, uma ameaça, e ele ataca o novo coração. É por isso que quem faz transplantes precisa tomar remédios para que evitem que o órgão ele seja rejeitado, mesmo aquele órgão salvando a vida da pessoa transplantada. E esse mecanismo que eu expliquei, ele é físico, mas o nosso mecanismo psicológico ele funciona da mesma forma em relação a mudanças. Toda mudança, tudo que é novo traz um risco, o risco do desconhecido. E aí a gente aciona o nosso sistema de proteção. Sabe aquela história, em time que tá ganhando não se mexe? Se eu cheguei vivo até aqui, não tem por que arriscar fazer algo diferente? É um mecanismo de proteção do ego que não quer arriscar a sua própria existência, mesmo que a mudança seja para melhor. Esse é um mecanismo que nós desenvolvemos para nos proteger ao longo da nossa evolução. Mas assim como o nosso sistema imunológico do nosso corpo, ele também é burro, ele não consegue diferenciar se a mudança é para o bem ou não, mas ele vai ser acionado sempre que você tentar fazer uma mudança. O lance é que a gente precisa buscar uma estratégia para conseguir passar pela imunidade à mudança. Uma estratégia estruturada que consiga aumentar a taxa de sucesso da mudança e que acelera essa passagem da resistência da mudança e nos tira da dor. Pois quando você está na dor, cada segundo conta. E essa estratégia é o que a gente chama de mudança integral. E eu vou explicar direitinho para você o que é isso. A maioria das técnicas e metodologias que abordam o tema mudança são boas, mas elas são parciais. Ou seja, elas têm efeito positivo, mas ao mesmo tempo limitado, ou funcionam mais para algumas pessoas e menos para outras pessoas. Eu vou te explicar por que isso acontece e por que nós precisamos criar uma estratégia de mudança integral. Imagine que a sua realidade é formada por 4 partes, que aqui nós vamos representar em 4 quadrantes. Na linha horizontal, nós temos o interior e o exterior. E na linha vertical, o eu e o nós. Quando nós juntamos essas duas linhas, nós montamos a nossa realidade dividida em 4 partes, em 4 quadrantes. No quadrante superior esquerdo está o seu eu interior, que são seus pensamentos, suas emoções, os seus sentimentos. É aquela parte da sua realidade que só você sabe. Não tem máquina ou nenhum instrumento que possa me falar os seus pensamentos ou sentimentos. Por isso, é o seu eu interior. No quadrante superior direito é o seu eu exterior. Ou seja, aquilo que as pessoas veem de você, o seu biotipo, o seu físico, a forma com que você fala, os seus comportamentos, as suas competências. No mundo profissional, fala-se muito de competências, pois essa é a parte do seu eu que as pessoas veem, pelas suas ações, pelos seus comportamentos e que podem ser medidas com resultados. Depois nós temos o quadrante inferior direito, o nós exterior. Esse quadrante representa os sistemas ao qual você faz parte, as instituições, o governo, as leis. Por exemplo, nós estamos no Brasil, que é uma democracia e um sistema capitalista. Talvez você trabalhe em uma empresa que tem um código de conduta, você tem que seguir leis, você tem que seguir regras, você tem que pagar impostos, ou seja, são essas estruturas que você habita. Se você morasse numa tribo indígena do Xingu, você não teria que ir numa reunião de condomínio, mas talvez você tivesse que participar de algum outro tipo de encontro comunitário que regula como as coisas funcionam naquela tribo. E finalmente, o quadrante inferior esquerdo, o nós interior, que representa a cultura, os valores da sociedade e dos grupos que você participa. São aquelas regras não ditas da sua família, dos seus amigos, da sua empresa, da cultura do seu país. É a sua teia social, as suas relações humanas, os acordos sociais invisíveis que todos nós fazemos com outras pessoas no nosso convívio. Por exemplo, em São Paulo, domingo à noite é dia de comer pizza.
Isso não é uma lei, mas as pessoas que moram em São Paulo compartilham desse hábito que faz parte da cultura daquela cidade. São os valores compartilhados por um grupo de pessoas. Um outro exemplo, o Brasil é considerado o país do futebol e faz parte da nossa cultura, nós torcemos por um time mesmo que a gente não goste tanto assim de futebol. É um traço cultural que nós seguimos sem questionar. Legal, a gente entendeu a sua realidade de uma forma bem simples e direta e nós conseguimos sintetizar e reduzir tudo isso em 4 quadrantes. E agora vem a grande sacada. Mudanças sustentáveis, mudanças de verdade, tem que acontecer nos 4 quadrantes. E isso é muito importante que você guarde. Você pode esquecer todo o resto que eu falei até agora, mas guarde isso. Para fazer uma mudança de fato, ela deve acontecer nos 4 quadrantes da sua realidade. Toda a sua realidade ela precisa ser transformada. E aí você começa a entender por que as abordagens tradicionais elas acabam sendo limitadas, porque elas normalmente atuam em um dos 4 quadrantes. E o que acontece quando você faz a mudança em apenas um dos 4 quadrantes? Os outros 3 resistem, eles vêm com força e te seguram, te puxam para trás. São 3 contra 1. E é isso que te mantém estagnado. Essa é a imunidade à mudança em ação. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque nos últimos anos eu e o Bruno nos capacitamos, estudamos e experimentamos diversas metodologias de mudança que trabalham cada um dos 4 quadrantes. A gente investiu muito tempo e dinheiro explorando as mais diversas técnicas. E nós conseguimos saber onde aquela determinada técnica ou ferramenta atua e onde ela não atua. Qual é a força e a limitação de cada abordagem. E a gente percebeu que nenhuma delas consegue ter uma abrangência nos 4 quadrantes. Todas elas têm a sua efetividade, mas são parciais e por isso dificilmente resistem à imunidade à mudança. O que a gente precisa fazer é combinar as diferentes abordagens em uma estratégia coordenada que trabalhe os 4 quadrantes para realizar de fato uma mudança integral, uma mudança sustentável. De forma alguma eu estou invalidando essas abordagens. Eu estou apenas dizendo que nós precisamos combinar diferentes técnicas de diferentes quadrantes para criar um efeito sistêmico, que é muito mais poderoso e muito mais eficiente. E é essa combinação equilibrada de métodos e técnicas dentro desse olhar integral que aumentam drasticamente a taxa de sucesso da mudança que você busca na sua vida. Então vamos lá, eu vou te explicar como funciona a questão das abordagens. Talvez o caso mais comum seja as terapias, seja de qual linha for, psicanálise, comportamental, transpessoal, enfim, qualquer linha terapêutica trabalha o seu eu interior. As linhas terapêuticas normalmente trabalham o quadrante superior esquerdo, o seu eu interior. E o que acontece nas terapias? Normalmente são processos que duram bastante tempo, às vezes anos para gerar transformações na sua vida. E por quê? Porque elas trabalham somente um quadrante, somente o eu interior. E até você conseguir movimentar os demais quadrantes de forma intuitiva, leva bastante tempo. Agora, vamos para o quadrante superior direito, que é uma ação de mudança muito frequente. Eu mesma já fui em várias, que são as palestras motivacionais ou as vivências motivacionais, que duram um final de semana ou alguns dias. Aquelas que você vai andar na brasa ou vai ouvir alguém falando sobre sucesso. E o que acontece quando você vai numa palestra ou numa vivência dessas? Você sai de lá super empolgado, mega motivado, não é? Cheio de planos para mudar a sua vida, com gás, animado, tipo, agora eu vou fazer acontecer, agora as coisas vão mudar. E aí dá 2 semanas, 1 mês e você voltou para o mesmo lugar. O que acontece? Aquele palestrante, aquele instrutor te trouxe uma indução externa de motivação, de mudança, de hábitos, de comportamentos. Ele te mostrou que é possível. Ele te deu um gostinho, você teve uma experiência de pico, saiu super energizado, mas você não trabalhou os outros 3 quadrantes. O seu eu interior, seus valores, seu propósito, você não trabalhou as suas relações, você não trabalhou para adequar a sua mudança ao sistema em que você vive. Então toda essa pressão dos 3 quadrantes faz com que depois de 2 semanas você já tenha voltado ao estágio anterior. É a imunidade à mudança de novo. E aí você se frustra e depois de alguns meses você está lá buscando uma nova vivência, uma nova palestra para te dar aquela injeção de ânimo, mas que não vai te trazer nenhuma mudança de fato sustentável. Vamos continuar.
O próximo quadrante é o quadrante inferior esquerdo, o nós interior, que são as suas relações. E aí o mais tradicional em termos de técnica ou metodologia que visa promover uma mudança são os famosos grupos de apoio, como os alcoólatras anônimos ou os vigilantes do peso. Os grupos são importantes? São fundamentais, mas de novo, quando estão sozinhos, eles têm uma atuação limitada na sua mudança. Poucas pessoas conseguem ter de fato uma transformação sustentável quando saem dos grupos. Normalmente o que acontece é que chega uma hora que a pessoa cansa do ambiente e quando ela sai, ela perde o suporte que o grupo dá e ela não consegue sustentar a sua mudança sozinha. E por quê? Porque nesses grupos você usa a força do grupo, a pressão dos pares para te manter firme naquela mudança. E a partir do momento que você sai daquela teia social, os outros 3 quadrantes eles vêm mordendo e você volta para os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos e você não muda de verdade. E o último quadrante é o quadrante inferior direito, o nós exterior. Um exemplo são as tradicionais ferramentas de alta performance e alta produtividade. Você aprende uma série de técnicas de gestão de tempo, de melhoria de produtividade e depois de 2 meses tentando adaptar a sua vida a essas ferramentas, como se você fosse um robô, você desiste e não faz mais nada. E por quê? Porque simplesmente você usou uma técnica, uma ferramenta, que nesse caso é um plano de metas ou de gestão de tempo. A técnica ela é super válida, mas ela é limitada se você não busca uma mudança em todos os quadrantes. E aí os seus comportamentos, os seus pensamentos, a forma de você se relacionar continuam iguais, te seguram e você não consegue atingir aquelas mudanças que você se propôs. E é assim que você segue, pulando de curso em curso, de método em método, sem obter resultados, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, sem ter um retorno concreto na sua vida. E tudo isso porque falta esse conhecimento de que qualquer método para uma mudança, ele é parcial e incompleto. E dificilmente você consegue ter potência suficiente para superar a imunidade à mudança, que é natural e que todos nós temos. Então você percebe que as abordagens mais tradicionais, elas são limitadas e que nós precisamos de uma nova estratégia que seja mais poderosa, integral, que de forma coordenada, estruturada e passo a passo una as melhores técnicas e ferramentas de cada um dos quadrantes, para que isso potencialize e acelere o seu processo de mudança e de crescimento pessoal. Uma estratégia sistêmica que te dá potência para superar a imunidade à mudança. Então, em resumo, se você quer sair da espiral do sofrimento e criar sua espiral de realização, você precisa viver um processo de mudança integral na sua vida. Um processo estruturado com as ferramentas e as técnicas certas para que você possa trabalhar os 4 quadrantes da sua vida de forma coordenada, gerando um efeito sistêmico e poderoso que torna a imunidade da mudança irrelevante. E o mais importante, conhecendo as ferramentas e sabendo usá-las na sua vida, você ganha autonomia e liberdade para continuar colocando energia na sua espiral de realização, sempre que vier um novo ciclo de mudanças na sua vida. Porque a vida é um encadeamento de mudanças e saber lidar com elas é uma competência fundamental para qualquer ser humano que busca uma vida com mais realização e com mais significado. Agora você deve estar pensando, fazer um processo que une diferentes técnicas de forma combinada e sistêmica parece ser algo bastante complexo. Como viver um processo de mudança integral na prática? Quais são as metodologias e ferramentas que a gente deve usar para conseguir uma mudança integral? É isso que o Bruno vai te ensinar na próxima aula. Como viver uma mudança integral na prática. Um processo estruturado e passo a passo que te permite superar a imunidade à mudança e dar o gatilho da sua espiral de realização. Um processo que vai te surpreender e vai te divertir, eu garanto. E agora, assiste o estudo de caso da Thaís. Lembre-se de observar os 4 estágios da autorrealização: a liberação dos medos, a reconexão com a essência, a expressão dessa essência e a inspiração. Um beijo e até a próxima aula. Como que eu posso contagiar o maior número de pessoas que eu vejo que está frustrada, que eu vejo que está triste, que reclama muito? Fala, cara, eu tô fazendo isso, você também é capaz, porque eu também tô fazendo isso, né? Eu não sou nenhuma herdeira, não não tenho dinheiro, não, é tudo consciente, né? Assim, é só, a partir do momento que eu me conheci e vi quem eu era, as coisas acontecem, as coisas vão, e você toma as decisões de uma forma super tranquila. Meu nome é Thaís Motomatsu e eu fiz o programa Crie Seu Caminho. Fazia já uns 3 anos que eu vinha enrolando com a barriga o plano B, né? Assim, eu quero trabalhar com moda, quero trabalhar, ser super tal.
tinha dado já consultoria para algumas pessoas, mas aí todo mundo, me dá cartão, porque eu quero indicar, falando de que eu sempre dava um jeito de... não, eu me sabotava super. Então aí com isso eu fui identificando o padrão, por que eu tava me sabotando? Por que eu ficava empurrando com a barriga? E aí quando eu descobri, eu falei, ai meu Deus do céu, era isso, né? E... enfim, aí assim, tá, eu sei, então agora vambora. Eu tinha alguma noção que eu era bom em alguma coisa, ou achava que era só a parte de ser mais reflexiva, eu sabia que era uma coisa minha. Mas era assim, era característica, eu não sabia que isso era uma qualidade, que isso era um talento. Então, descobrir isso, se apropriar disso, é fantástico. É assim, super empoderador. Cara, eu também tenho talentos. E aí foi uma parte muito de virar e falar, putz, eu sou foda, né? É uma coisa muito de eu gostar, de começar a gostar de mim mesma. Assim. Tudo isso me ajudou a transformação total, que acho que foi até assim, não, eu tenho todas as características, as qualidades, eu sei o porquê eu tava me boicotando. E felizmente, tudo que eu fui vendo ao longo do curso só confirmou a minha vontade e de seguir com a moda. Então me deu toda a coragem do mundo de falar, não, eu vou deixar o meu trabalho atual para seguir com o plano B. O plano B virou o plano A. Confirmou muita coisa, me deu a coragem, a energia para tomar essa decisão. Que há 3 anos estava enrolando. Eu não via. Não ficou só, eu me revi, a transformação interior. Tem muitos insights, só que a parte prática vem e tá, como a gente faz isso na nova fase, pra vida, né? Exterior, deixando no modo exterior. Se eu tá tão claro que eu quero de legado, quando eu tiver lá meu aniversário de 82 anos, ficou tão claro pra mim que eu quero seguir esse caminho, eu quero aquilo, e o que eu tenho hoje, não vou ter. Então, esse foi assim, foi o que realmente me motivou, porque eu preciso tomar essa decisão. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, eu preciso seguir, eu preciso tomar essa decisão. E depois da meditação, depois do exercício de longo prazo, eu ia pro trabalho, pro escritório, mas não tem nada a ver comigo. Mas aí acho que eu já consegui me desconectar de lá. Então eu ia para as reuniões, eu ia chegar lá e falava, não tem mais nada a ver comigo. Então para de se machucar tanto. Eu tô tendo aprendizados que eu nem imaginava, que a gente escutava um pouco, mas vivendo no dia a dia é um pouco diferente. Eu sofria tanto para ir pro trabalho que eu falava que toda noite era um domingo. Não é só no domingo em si que vinha a depressão. Era na segunda noite pra eu saber que na terça de manhã eu estava lá. Era na terça noite pra eu saber que na quarta eu estava lá. E eu falei, gente, hoje pode parecer assim, besteira. Mas pra mim todo dia é sábado. Porque eu sei muito bem do que eu tô fazendo. Eu tô muito tranquila com essa decisão. Até a forma como ao longo do curso eu fui me vendo, fui descobrindo, fui me transformando. O modo hoje como eu me transformei espiritualmente. E que isso tá refletindo totalmente no meu dia a dia, hoje. Aí eu fui vendo que, não, eu não preciso, me martirizar, trabalhar das 9 às 18, tal. Eu vi que eu posso trabalhar num sábado, eu vi que eu posso trabalhar às 11 da noite. Só que demorou um tempo pra eu curtir isso, pra eu realmente estou fazendo hoje isso livre da culpa. O que eu sempre encarei como que era o meu tempo livre, que eu fazia só à noite, só no final de semana, eu estava fazendo ao longo do dia, ao longo da semana. E demorou pra eu perceber que esse é o meu novo trabalho. Então, mas eu não posso sentir culpa, porque esse é o meu novo trabalho. Então eu tô tendo esses tipos de descobertas. Até o meu próprio estilo, eu tô revendo o meu próprio estilo, porque eu acho que eu ainda tô me revendo, Tá legal, então um aprendizado atrás do outro que eu nem imaginava, não passava pra mim, ninguém tinha me contado que eu ia passar por isso. Tô curtindo e eu vou me respeitar. Então, acho que tá essa minha fase. E tá muito gostoso da curiosidade das pessoas. Muita gente tem muita curiosidade de saber como é que é essa transição, como é que tá sendo essa transformação e tal. Então eu perco muito alguns tempos no meu dia encontrando as pessoas, amigos, explicando todo esse processo.
E aí eu falei assim, gente, isso pra mim hoje é prioridade. É tão legal essa jornada que eu preciso priorizar, né? E aí e as pessoas, desculpa, e só assim, as pessoas falam, como você tá diferente. E aí isso pra mim é o melhor feedback que eu posso ter. É muito mais apaixonada pela vida e apaixonada por mim. E eu falo com empolgação que todo mundo fala assim, cara, que delícia é tudo isso, eu também quero passar. Né? Então acho que eu acabo pensando muito assim, tá tão legal que eu preciso, como que eu posso contagiar o maior número de pessoas que eu vejo que tá frustrada, que eu vejo que tá triste, que reclama muito. Falo, cara, eu tô fazendo isso, você também é capaz, porque eu também tô fazendo isso, né? Eu não sou nenhuma herdeira, eu não tenho dinheiro. Não, é tudo consciente, né? Assim, é só, a partir do momento que eu me conheci e vi quem eu era, as coisas acontecem, as coisas vão, e você toma decisões de uma forma super tranquila. Né? E aí, acho que o que as pessoas mais falam é muito isso, assim, como eu tô muito com energia e que contagia. Pessoas assim, pô, que legal que você decidiu ir pra essa vida. Eu tenho uma tia que já trabalha com isso, vou colocar vocês em contato, coisas assim que eu nunca imaginei. Eu nem sabia que essa tia existia, nem sabia que fulano de tal conhecia fulano de tal que poderia me conectar. E as coisas vão. Acho que a partir do momento que você se posiciona e declara pro mundo, então você quer isso? Não, então eu posso te ajudar dessa forma, né? E assim, não, mas como você nunca me falou dessa pessoa? Aí a minha amiga falou, mas você nunca tinha falado que queria seguir, né? Então é muito doido, assim, é muito gostoso. Eu sei onde eu quero chegar. Tá claro pra mim. Eu tô tranquila, eu sei que eu tô na direção certa. Mas eu não tô vivendo lá, né? Então, assim, hoje, o que é gostoso, o que é legal, o que me faz feliz, o que me traz paz. Tô tão 100% no presente que eu sei que vai ser consequência que eu vou chegar lá. Tô numa fase muito apaixonada por mim. É um lado que me aceitando com os meus defeitos, me aceitando com as minhas qualidades, que acho que eu só via mais defeito do que qualidade. É muito gostoso. É muito tranquilo, né? Durante todo o processo, o que eu mais fui gostando é que eu fui me achando. Bateu no seu coração, falou com o seu coração, vai, faz. Não fica pensando, se der errado, e não tenho tempo. Faz, prioriza você, que vale a pena.